Olá! Agora nós vamos falar sobre força eletromotriz, que para começar a conversa não é uma força, não como Newton definiu, ok? É um nome que a gente continua usando também por razões históricas, ok? Vamos lá. Bem, quando a gente tem um circuito, a gente tem alguns componentes que a gente chama de elementos do circuito. Então, você tem no mínimo um dispositivo resistivo, um resistor, né? E tem nele uma resistência. Você tem a corrente que vai fluir e passar por esse resistor. E você tem a diferença de potencial, que é fornecida pela fonte, pela bateria. Ok? Então, esses são os elementos básicos de um circuito mais simples. A fonte de tensão, a gente já viu, realiza um trabalho para a carguinha se mover no percurso do circuito, né? Para ela manter essa diferença de potencial, ela vai realizar um trabalho. Okay? A gente vai chamar de portadores de carga, porque a gente está pensando no sentido convencional da corrente. Então, a gente está pensando em movimento de cargas positivas. Então, a gente vai chamar de portadores de carga de uma maneira geral. Ok? Então, vamos pensar numa fonte de tensão ideal. O que vai acontecer? Eu tenho uma carguinha dQ que vai sair do polo positivo da bateria e vai dar a volta no circuito. Veja que essa carguinha dQ, ela sai do polo positivo com um potencial mais alto, ou seja, ela carrega uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia vai chegar até o resistor e no resistor ela vai ser dissipada. Após ela passar pelo resistor, ela continua o percurso com uma energia mais baixa, né? Vai entrar lá no polo da bateria com um potencial mais baixo. E agora, o que acontece dentro da bateria? Acontece que ela tem que realizar um trabalho para pegar essa carguinha que chegou lá com um potencial baixo e elevar o potencial dessa carga. E aí o ciclo recomeça. A carguinha vai sair com potencial alto, vai passar pelo resistor, vai diminuir o potencial e vai voltar para o polo negativo da bateria, com potencial mais baixo. Dentro da bateria, ela vai realizar um trabalho para aumentar o potencial dessa carguinha de novo. Ok? Então, essa letra grega epsilon vai ser utilizada para representar essa diferença de potencial da bateria. Ok? Então, essa diferença de potencial vai ser igual ao trabalho que ela realizou para aumentar o potencial da carguinha daqui, né? Diferença de potencial é dW por dQ. A gente viu lá no capítulo, 2 capítulos atrás, que a diferença de potencial, a voltagem era igual, né, o trabalho dividido pela carga. Então, a gente vai escrever o epsilon como sendo dW dQ. Ok? Então, eu posso escrever o trabalho realizado pela bateria como sendo epsilon dQ. Agora, não é conveniente a gente trabalhar com
é o elemento de carga, né? A gente pode de novo substituir o dq por I dt. Então, eu vou escrever o trabalho como sendo epsilon, corrente I, vezes o elemento de tempo. Agora, vamos pensar do lado de cá, no resistor. O que a gente tem no resistor? A gente já sabe que a potência dissipada pelo resistor é du dt. É a taxa de variação da energia em função do tempo. Essa é a definição de potência lá da física 1. E a gente viu que a potência dissipada por ele é I ao quadrado vezes R, né? Se eu tenho um resistor ôhmico, eu posso escrever a potência como I ao quadrado vezes R. Então, eu vou escrever a energia dissipada como P vezes o dt. Mas o P é I ao quadrado vezes R. Então, eu vou substituir o quadrado vezes R aqui e passar o dt para lá multiplicando. Então, o du vai ser I ao quadrado R dt. Ok? Então, eu tenho necessariamente que ter uma conservação de energia, ou seja, a energia que a fonte forneceu para a carga aumentar o potencial daqui para cá, tem que ser igual à energia dissipada quando a carga passa daqui para cá. Ok? Então, o trabalho que a fonte realiza tem que ser igual à energia dissipada no resistor. Então, eu tenho epsilon I dt igual a I ao quadrado R dt. O dt, esse dt morre com aquele lá. Um I aqui morre com um I aqui. Então, o epsilon é igual a IR. A força eletromotriz, ou a diferença de potencial entre os terminais da bateria, é igual a corrente I vezes a resistência. Agora, isso é para uma fonte ideal. Por que que isso é para uma fonte ideal? Porque acontece que, na realidade, existe uma resistência lá dentro da própria bateria. Essa resistência a gente chama de resistência interna da bateria. E normalmente a gente representa por um R minúsculo. E a resistência normal a gente representa por um R maiúsculo. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Bem, se você pegar uma bateria de 9 volts e vem nela escrito que ela oferece 9 volts de diferença de potencial. Mas se você pegar um voltímetro e medir, não vai dar 9 volts, vai dar 8, alguma coisa. Ah, você está sendo enganado? Não, você não está sendo enganado. Acontece que o 9 volts é o epsilon, é a força eletromotriz da bateria. E você tem uma resistência interna, então você não consegue jogar para o circuito todos os 9 volts. Sempre você vai jogar um pouquinho a menos por causa da resistência interna da bateria. Então, como que isso funciona? Vai funcionar normal, como se fosse um resistor à parte, do lado de fora. Você vai pensar da mesma maneira que a gente pensou lá para a fonte ideal, só que com um resistor a mais, como se fosse ligado em série com esse resistor externo. Então, o trabalho realizado pela fonte continua sendo epsilon dq, que é igual a epsilon I dt, né? Substituindo o dq por I dt. Agora, a energia dissipada no resistor externo continua sendo I ao quadrado R dt. Só que eu tenho também uma energia dissipada na resistência interna, que vai ser
análoga a essa daqui. Então, vai ser I ao quadrado Rzinho dt, ok? Então, pela conservação de energia, eu tenho que o trabalho fornecido pela bateria tem que ser igual à energia dissipada pelo resistor mais a energia dissipada pela resistência interna da bateria. Todo o trabalho realizado pela bateria vai ser utilizado na resistência interna e na resistência externa. Então, vai ficar epsilon I dt igual a I ao quadrado R dt mais I ao quadrado Rzinho dt. Agora eu posso dividir os dois lados por I dt, então vai ficar epsilon igual a I resistência externa mais I resistência interna, ok? Vai funcionar como se fosse um resistor à parte no circuito, né? Então, se eu passar o IRzinho para o lado de cá, eu vou ter epsilon menos IR igual a I resistência externa. Se esse resistor é ôhmico, então IR é igual à diferença de potencial nos terminais do resistor, ok? Então, eu vou ter que a diferença de potencial que eu meço aqui entre os polos da bateria, que é a diferença de potencial a que o resistor está submetido, vai ser a força eletromotriz fornecida pela bateria menos a quantidade que foi dissipada no resistor interno. Então, na bateria de 9 volts, o que acontece? O 9 volts é a força eletromotriz, é o quanto a bateria fornece. Mas quanto que você mede? Você mede 8 e um quebradinho. Por quê? Porque esse quebradinho foi dissipado na resistência interna da bateria, ok? Então, você tem essa diferença entre a força eletromotriz e a diferença de potencial real, ok? Normalmente, a gente vai considerar nesse curso fontes ideais, a menos que seja falado no problema. Então, se a fonte é ideal, esse Rzinho é zero, ela não tem resistência interna e a força eletromotriz é igual à diferença de potencial que você mede no circuito. Então, normalmente, a gente vai usar a força eletromotriz igual à diferença de potencial. Ok? A próxima aula é sobre regras de Kirchhoff. Como que a gente faz para calcular a corrente num circuito de várias malhas. Ok?